Galera, eu nem vou comentar a entrevista do Edu Bananinha, a entrevista que ele deu agora há pouco, que ele vai colocar nas redes sociais dele lá e todo mundo vai ver e pronto. Ele só deixou bem claro lá com as palavras dele que o Brasil só tem uma alternativa, obedecer ao tranque lá, o lagostão e pronto, só na cabeça dele, né? Pessoal, a extrema-direita, eles têm uns candidatos, que todos eles, se você for analisar, todos eles são malucos, são loucos de varrido. Você pega ali o Milei, lá na Argentina, o boneco do poço que tinha aqui, e agora o Donald Tranqueira. Na época da campanha dele, na campanha presidencial, alguns médicos emitiram alguns relatórios, entendeu? Laudos médicos falando da insanidade dele, deixando bem claro ali que ele não é normal, mentalmente falando, ele é desequilibrado. Ele é um desequilibrado mental, e ele está provando isso agora que ele é. Presta atenção, as pessoas que ficam, às vezes você para pensar, na época da campanha do presidente Trump, do Lagostão, aqui no Brasil, esses vassalos, os lambe-bota, os lambe-ovo dele, do Donald Trump, com os bonezinhos, vamos fazer a América maior, aquela frescura do caramba, o Bozo, o boneco assassino, o Chunk, o governador de São Paulo, tudo, os bolsonaristas todos com os bonezinhos, vamos fazer a América maior. Está aí o tamanho da América, né? Pessoal, a América maior desse povo, a América grande desse povo, o sonho americano, presta atenção, o ano passado, mais de 146 mil pessoas cometeram suicídio nos Estados Unidos, entendeu? Eles têm uma população, a maior população de rua do mundo é americana. As pessoas vivem dentro de carro, eles dormem à noite, eles armam as barracas nos parques, como tem aqui no caso, esses parques que tem, eles armam as barracas, dormem ali, de manhã recolhem tudo, vão para o seu trabalho, enfim. Ele tinha um programa lá, como se fosse o restaurante comunitário que tem aqui no Brasil, pelo menos aqui em Brasília, no estado de Goiás, aqui tem restaurante comunitário, onde as pessoas vão ali e fazem uma refeição ao custo de R$2, entendeu? Lá eles tinham um projeto mais ou menos parecido, que 16 milhões de pessoas, preste atenção, 16 milhões de pessoas dependiam disso para não morrer de fome. Eles iam lá e eles fornecem um tipo de alimentação lá, não é uma refeição como é aqui no Brasil, mas eles fornecem lá um tipo de refeição e tem pessoas que só têm isso para comer. Sabe o que o Tranqueira fez? Ele cortou. Então, assim, ele jogou, entendeu, para morrer de fome, literalmente 16 milhões de pessoas, foi o que ele fez, com esses projetos dele de cortar gasto, de não sei o quê. Se você analisar, a extrema-direita, eles querem, de certa forma, aniquilar o povo pobre do mundo. Mas se só tiver a eles, os ricos, os arianos, vamos dizer assim, quem é que vai trabalhar para eles? Quem vai trabalhar para eles? Então, pessoal, esse povo é tudo doido, é tudo maluco. O Donald Trump, ele literalmente acabou com o Ministério da Educação nos Estados Unidos. Ele tirou dinheiro das faculdades, aquela polêmica toda em relação à Universidade de Harvard, que é uma das mais famosas do mundo. Enfim, tudo isso, esse povo, a extrema-direita, eles não sabem o que é cultura, eles não sabem o que é nada, eles não gostam disso, eles não gostam de cultura, de educação, eles não gostam nada disso. O negócio deles é dinheiro, dinheiro e dinheiro, e pronto, é o que eles têm na mente e acabou. Aí fica um monte de gente, uns vassalos, uns lambe-botas, uns baba-ovo do caramba, que ficam enaltecendo essas pessoas, o sonho americano de ser. Que sonho americano? Vão procurar saber da história americana para vocês verem o que é o sonho americano, como é que aquele país está e o que o Lagostão está fazendo com o que tinha ainda dos Estados Unidos. Agora, entenda uma coisa, o que esse cara quer, os caras igual Donald Trump, esses loucos, ele é um Hitler da era moderna, entendeu? E todos eles são burros, como Hitler também era burro. Então, pessoal, o que eles querem é, como eles falam, de varrer o povo da faixa de Gaza para fazer ali um resort. Olha o que esses caras pensam, olha o que esses caras querem fazer, aniquilar o povo de um país, a população de um país, para fazer ali um resort. É o que eles divulgam, é o que eles querem. E o Benjamin Netanyahu, apoiado por essa desgraça, eles metem isso na cabeça e acabou.
E o povo que se dane, eles não querem saber. Agora, o que tem que acontecer, além das redes sociais, o que tem que acontecer aqui no Brasil, pessoal, nós temos que vir para as ruas, entendeu? Fazer essas manifestações populares, como tem, mas assim, como eu já disse aqui, manifestação popular, para falar, para mostrar a nossa indignação, mostrar que nós não somos burros. E quando fizer essas manifestações, como teve ontem em São Paulo, que as pessoas façam isso, aproveitem os feriados, o Brasil tem feriado pra caramba, comece a se programar bem antes, para ninguém ficar viajando de um lugar para outro, como os bois, como o gado faz. É simples, entendeu? Quando for ter essas manifestações, que aconteça em São Paulo, aconteça no Rio de Janeiro, aconteça na Bahia, Belo Horizonte, Recife, João Pessoa, que aconteça em Brasília, principalmente em Brasília, que essas manifestações sejam no mesmo dia, no Brasil todo. Não precisa as pessoas ficarem se locomovendo de um lugar para outro, essa bagunça toda, gastando dinheiro, fazendo nada, não. As manifestações, entendeu? No mesmo dia, na mesma hora, no Brasil todo, mostrar que o povo brasileiro está unido com o que é certo, está contra a taxação, a pobre pagar imposto demais e rico não paga nada, está a favor da taxação das grandes fortunas, sim, está a favor de quem ganha até R$5.000 não pagar imposto de renda. Quem ganha de 5, acima de 5 até 10 mil, paga menos do que paga hoje, e os ricos pagarem a sua taxa, porque no Brasil tem muita isenção de imposto para bilionário. Eles deixam de pagar por ano no Brasil 800 bilhões de reais ou mais, entendeu? O motoboy ali, o mototáxi, o mototaxista, ele paga o seu imposto ali por mês, ou sei lá como é que ele, mas ele paga. A iFood não paga nada. Na época da pandemia, como eu disse, eu acho que foi no vídeo que eu gravei ontem, eles foram isentos de pagar imposto para facilitar, que se você não podia sair de casa, até aí tudo bem. Só que a pandemia passou, acabou, já tem tempo, entendeu? O mundo voltou ao normal e eles continuam sem pagar por mês, sem pagar por ano, 300 milhões de reais de impostos que o iFood não paga no Brasil. Então, pessoal, está na hora de vir às ruas protestar, entendeu? Mas protestar mesmo no bom sentido. E vou repetir, não encosta em nada que possa cair, nada que possa quebrar, para não falar que nós somos baderneiros. Vamos vir às ruas, falar, protestar, mostrar que nós não somos burros, que o povo brasileiro é inteligente, que a classe trabalhadora do Brasil são inteligentes, que nós trabalhadores, que somos 90% do país, os chamados classe trabalhadora, os pobres, 1% dos brasileiros, toda a riqueza do país está na mão de 1% da população. Então, 99% são trabalhadores, dependem dos seus trabalhos para viverem. Então, que nós venhamos às ruas, mostrar, deixar bem claro que para nós já deu, basta, chega dessa baderna, chega de tudo isso, e que o presidente Lula continue dando entrevista, grava uma live, presidente, pelo menos umas 3 vezes por semana, grave uma live, faça ali, entendeu? Fale o que está acontecendo, mostre, faça como você fez ontem no Jornal Nacional. Eu quero aqui também deixar bem claro que tem que dar a César o que é de César, né? Ontem o presidente Lula falou no Jornal Nacional 14 minutos. Então, assim, foi 10, entendeu? A entrevista foi muito boa, ele falou realmente o que tinha que ser dito, não exagerou, não fez nada que não pudesse, beleza. Então, dessa vez, parabéns para a Rede Globo, que deu abertura para que o presidente viesse à televisão para dar uma entrevista e conscientizar o povo do que realmente ele pensa, como tem que ser. É isso aí. Então, pessoal, hashtag venham às ruas, vamos protestar, vamos deixar nossa indignação, e hashtag o ano que vem, nas eleições federais, nada de votar, de reeleger essa coisa maldita desses parlamentares mequetrefes que estão aí trabalhando contra nós que votamos para eles ficarem dentro, votando contra o trabalhador. É isso aí.